Olá pessoal, tudo bem? Sextou e sextou com consciência. Como eu sempre digo a vocês, cuidado com os gatilhos do final de semana, tá? Quando a gente entra nessa história aí de sextou, sabadou, às vezes a gente tem a impressão que pode enfiar o pé na jaca e esquecer da disciplina da semana, acaba fazendo besteira e depois se arrepende, tá, pessoal? Então, hoje a gente vai trazer um videozinho daqueles que a gente gosta, um vídeo bem informativo falando sobre NoFap, para que você fique aí ligado e consciente todo final de semana, combinado? Hoje eu vou trazer para você 5 motivos pelos quais você não deve assistir pornografia, tá certo? Ou utilizar materiais, meios artificiais para obter prazer, tá bom? Quando a gente fala em pornografia, eu sempre gosto de deixar claro que a pornografia nem sempre é só aquilo que a gente vê, um vídeo, uma revista, uma foto, tá? Muitas vezes a pornografia ela está em outras formas, como por exemplo contos eróticos, brincadeiras sensuais, né, no sentido de nudes e etc e tal, brinquedos eróticos também, todas essas formas artificiais para se obter prazer trazem prejuízos para a nossa vida, tá certo? Lembrando que quando eu falo que os meios artificiais para se obter prazer trazem prejuízos para a nossa vida, tá, gente? Eu estou falando disso para quem já entende sobre NoFap, para quem já entende os perigos da pornografia e da masturbação para a obtenção de orgasmo, tá? Se você caiu aqui de paraquedas, assiste os outros vídeos para você entender o contexto e não achar que eu tô falando besteira por aqui, combinado? Então vamos lá para os 5 motivos de hoje. Vem comigo. Então, o primeiro motivo pelo qual você deve evitar ao máximo consumir esse tipo de conteúdo é que esse tipo de conteúdo, a PMO, né, quando a gente fala em pornografia, masturbação para a obtenção de orgasmo, tá? Ele vai lhe esvaziar fisicamente. Então, normalmente, quem consome muito esse tipo de conteúdo é uma pessoa que está o tempo todo esgotada, o tempo todo cansada. Sabe aquela pessoa que não tem energia para poder sair, para poder fazer as coisas, está o tempo todo ali cansada? Esse é o primeiro motivo. Consumir pornografia e se masturbar vai esgotar você. O segundo motivo é porque a pessoa vai adquirindo uma dificuldade de realização. E pense bem, a energia sexual é a energia vital, ou seja, a energia que cria vida, né? Mas quando a gente fala em criar vida, a gente não está falando apenas de criar filhos, de gerar filhos. A gente está falando de geração de criatividade, de geração de trabalho e tudo mais. Então, uma pessoa que ela está o tempo todo utilizando essa energia simplesmente para jogar fora, ela é uma pessoa que ela fica sem poder de realização. É uma pessoa que não consegue colocar os seus projetos para frente. É uma pessoa que normalmente não consegue ter criatividade para fazer novas coisas, tá? Então, esse é o segundo motivo. Fica longe disso porque isso não traz nada bom. Vamos para o terceiro. O motivo é que quanto mais você consome esse tipo de conteúdo, mais você vai adquirindo uma impotência mental. E o que seria essa impotência mental? Uma pessoa que consome muito esse tipo de conteúdo e que se masturba muito, ela vai com o tempo adquirindo neuroses, ela vai com o tempo se afastando das pessoas, ela vai cada vez mais ficando reclusa dentro de si, tá? E às vezes até com medo. Muita gente até desenvolve fobia social, tá certo? E isso é decorrente de quê? De uma impotência mental. Você para de pensar. Muitos estudos até dizem que quanto mais uma pessoa consome pornografia, mais teoricamente burra ela fica, né? Porque é como se o nosso cérebro ele fosse regredindo, tá? Então, para evitar esse tipo de impotência mental, para de consumir esse tipo de conteúdo e volta a fazer coisas que você fazia que vão lhe ajudar a crescer em outras áreas da sua vida, tá? Espiritualmente, mentalmente, psicologicamente. Mentalmente e psicologicamente é a mesma coisa. Fisicamente, financeiramente, tá certo? E várias outras formas. O quarto motivo pelo qual você deve deixar de consumir esse conteúdo talvez seja o motivo que lhe levou a consumir esse tipo de conteúdo, que é uma incapacidade para amar. Tá? Então, normalmente as pessoas se refugiam em vícios quando elas não conseguem ter uma conexão real consigo mesma. Quando a gente tem uma conexão real com nós mesmos, ou seja, esse tal desse amor próprio que as pessoas falam tanto, a gente consegue, de certa forma, ter filtros na nossa vida. Porque
Muitas vezes a gente vai por um caminho errado, mas a gente começa a perceber que, poxa, isso aqui não é tão bom para mim, isso aqui não vai me trazer um resultado positivo, e aí eu começo a ter bordas, eu começo a dizer, a partir daqui eu não vou mais, eu tô vendo que isso não funciona mais para mim, então eu volto atrás. Isso é o auto amor, tá, gente? É o amor próprio, é a capacidade de olhar pra gente e ter esse cuidado e ter essa proteção conosco para que a gente não caia em roubadas, não caia em ciladas, tá? Então, normalmente, quando a pessoa entra no vício, né, ela já está fragilizada, ela já está achando que aquilo ali é o caminho mais fácil para ela obter prazer e que talvez o único caminho, né? Muita gente entra aí na questão dos vícios por se sentir rejeitado, por achar que ninguém vai lhe amar. O problema é, quanto mais você está dentro desse vício, mais desconectado desse amor você fica. E não só do seu amor próprio, né? Também do amor com as outras pessoas. É lógico que quando a gente não se ama, a gente não tem capacidade de amar. E o pior, a gente começa a achar que a gente não tem o direito de ser amado, que ninguém vai nos amar, ou que ninguém no mundo presta. Então, ver esse tipo de conteúdo traz pra gente essa incapacidade de amar, tá bom? Lembrando, gente, que todos esses sintomas que eu tô falando por aqui, a gente pode fazer um vídeo só com cada um deles. Se você quer saber um pouco mais sobre esses cinco motivos pelos quais você não deve assistir e não deve consumir esse tipo de material, comenta aqui qual deles você quer saber mais, tá? Que eu trago um vídeo com os mais pedidos, combinado? Então já falamos de 4 e agora vamos para o quinto motivo, gente. É um motivo muito sério, mas também é muito subjetivo, tá? Por quê? Muitas pessoas com quem eu converso estão aí muito tristes, muitas vezes realmente com depressão, outras pensando em suicídio por conta da desconexão que esse vício traz, tá? Essa desconexão é uma desconexão conosco mesmo, com a nossa essência e com algo que muitas pessoas acreditam ser superior, né? Muita gente acredita em Deus, enfim, independente do seu credo, de uma força maior que você acredite. Quando a gente está dentro desse tipo de vício, a gente vai se achando cada vez menor, cada vez mais sujo, cada vez mais pequeno e cada vez menos merecedor dessa piedade, desse amor, dessa vida abundante, tá certo? Então, quando há essa desconexão, a tendência que a pessoa entre numa depressão profunda, que a pessoa tente muitas vezes atentar contra a própria vida, ou então que perca os limites, é muito grande, tá? Então a gente vê pessoas aí totalmente sem limite para práticas sexuais, então não estão nem aí mais, elas perdem totalmente esse filtro que a gente falou nesse instante e se colocam em situações perigosas fisicamente, né? Tanto de pegar em uma doença, como muitas vezes até de ser preso, de machucar outras pessoas, e muitas vezes essas pessoas já estão tão degradadas, porque sim, esse é um vício que degrada a pessoa, que elas acabam atentando contra a própria vida, porque acabam achando realmente que não são merecedoras de viver ou merecedoras de viver uma vida fora desse tormento. Porque a pornografia é assim. No início, ela lhe vende algo como um prazer muito fácil, muito rápido. Mas as pessoas que consomem com regularidade, elas começam a entender que quanto mais elas consomem, menos prazer elas têm e mais dor, né? A tendência é que você tenha cada vez mais dor, cada vez mais desconexão, cada vez uma busca desenfreada maior para obter um prazer que lá atrás era tão fácil, sabe? É exatamente como uma droga pesada. Cada vez você vai ter que consumir doses mais altas e mais densas para obter aquele mínimo prazer, ou seja, cada vez você vai sofrer mais para obter aquele mínimo prazer até chegar a um ponto de você achar que não vale mais a pena viver. Isso pode não acontecer com todo mundo, mas acontece com muitas pessoas que estão dentro desse vício e às vezes essa falta de vontade de viver não se manifesta apenas em atentar contra a própria vida, mas justamente se colocando em situações de risco, né? Como eu gosto de dizer, suicídio a longo prazo. Quando a gente sabe que uma coisa faz mal a gente, quando a gente sabe que algo pode acabar com a nossa vida e mesmo assim a gente vai dia após dia insistindo
naquele hábito, insistindo na repetição daquele ato, a gente está entrando em um suicídio a longo prazo, tá certo? Então pensem nisso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu sei que é um vídeo um pouquinho denso. Manda aí para aquele seu amigo que acha que é normal, que é tranquilo e que tá tudo certo, tá bom? Se você quer saber um pouco mais sobre algum desses hábitos, alguma dessas coisas que eu disse aqui, pelas quais você não deve consumir esse tipo de material, comenta aqui embaixo. Se tiver uma sugestão de vídeo, deixa aqui. Sugestão de vídeo 2 pontos. Um beijo enorme. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.